Deixa eu apresentar aqui o primeiro entrevistado que já esteve presente aqui. Com satisfação recebemos de volta o Dr. Christian. Tudo bom, doutor? Ortopedista, médico aqui na nossa cidade de Varginha. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo excelente. Boa tarde. Doutor, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Eu me deparei com um número até meio que assustador, né? Que esses problemas de saúde, como artrite e artrose, atingem, segundo a OMS, 60% das pessoas acima de 50 anos e 80% com mais de 70 anos. Mas eu queria entender, primeiro de tudo, a diferença entre a artrite e a artrose. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso. É um tema complexo, né? É muito técnico, mas a gente consegue destrinchar para as pessoas poderem conseguir entender um pouquinho. Então, a primeira coisa, a artrite nada mais é do que o processo inflamatório, né? A articulação inflamada, tá? Então, a artrite a gente tem normalmente alguns sinais específicos. Nós temos aumento de volume, nós temos dor à palpação, né? Tem normalmente o aumento da temperatura da articulação, né? Que são sinais básicos da inflamação. Artrite, então, por exemplo, o aumento de volume seria um inchaço? O inchaço, o derrame, que o pessoal fala, eu tô com derrame na articulação, o médico teve que ir lá drenar. Então, este é a artrite. A artrose, ela pode ser ou não uma consequência da artrite e ela é caracterizada por a destruição daquela superfície. Então a gente perde um pouco da cartilagem, começa aquele famoso bico de papagaio que a gente chama tecnicamente de osteófito. Então essa superfície ela começa a mudar, então ela começa a ficar rígida, ela começa a ter dor, mas é uma dor diferente do processo inflamatório agudo, né? Uma dor menos intensa, mais limitante às vezes. Entendi. E elas têm cura? A artrite e a artrose? Bom, a artrite, dependendo da artrite, ela tem cura. Então, nós colocamos a artrite como uma doença única, ela não é. A artrite ela pode vir de causas primárias e ela pode vir secundária alguma coisa. Então, a artrite primária normalmente são doenças que estão relacionadas às doenças reumatológicas. Ou as doenças metabólicas, que a gente fala, a gota, né? Quem nunca ouviu falar da gota? Eu tô gotoso hoje, né? Então, cresceu a articulação, o excesso de ácido úrico, ele se deposita na articulação, ele cria um processo inflamatório intenso naquela articulação e o derrame, né? Então, essa é uma artrite, né, relacionada a doenças osteometabólicas. Então, a gente tem a artrite primária e a gente tem as artrites secundárias, né, que são relacionadas aos traumas, né, e outras doenças. Essa que a gente está vendo seria um exemplo do como é que é a artrose. Então, aí nós estamos vendo uma articulação, né? Se você olhar naquela parte branca, que ela está representando a cartilagem, você já começa a ver alguns buracos, né, algumas alterações, e à medida que essa articulação ela vai se movimentando, ou ela vai estragando, ela vai perdendo a superfície de contato. Que a superfície de contato da articulação é a cartilagem. Então, o organismo começa a perder essa cartilagem e ele começa a responder com a alteração da forma. Então, você já viu o joelho torto, você já viu o dedo inchado, o dedo gordo, o dedo diferente, né? Cheio daqueles bicos de papagaio, coluna. Quem nunca foi no ortopedista, ele falou, gente, isso aqui é um zoológico. É ou não é verdade? Desse cheio jeito. de bico de papagaio. No caso dessa daí, a gente está mostrando uma imagem em 3D, né? Nesse caso aí é joelho, não? É um joelho, né, visto da parte de trás, né? E agora ele está girando, lateral. Aquele branco representa, o mais claro, representa a cartilagem e o restante corresponde à parte óssea. Na frente nós temos a patela, agora de frente essa imagem, né? Girou e essa demonstração aí é a superfície articular, que é o que faz o movimento, ela que propicia, que deixa o movimento ser fluido. E aí, quando a pessoa tem a artrose, ela tem no corpo inteiro, aparece em determinado ponto? Então, vamos lá. A artrose, né? Ela pode aparecer no corpo todo? Pode. Mas existem algumas articulações que são mais comumente acometidas. E elas diferentes em sexo. Exemplo, mulheres. As articulações que mais são acometidas são as articulações das mãos,
né, e as articulações do joelho. E os homens, né, a articulação do quadril, coxofemoral. Mas de uma forma igual, quase, a artrose da coluna. Então a gente tem isso distribuído de uma forma muito semelhante. Tem uma pergunta aqui já, inclusive coloca o WhatsApp na tela aí, se alguém tiver alguma dúvida, mandar. O Paulinho está perguntando aqui, ó, movimentos repetitivos e pesados podem agravar ainda mais a artrite e a artrose? Podem. Uma das causas da artrose precoce é o excesso de movimentos, né? A articulação foi feita, a gente não sabe para quantos, para fazer milhões de movimentos durante a sua vida. Se você faz mais movimentos do que ela comporta, ela pode envelhecer mais rápido, ela pode ir estragando mais rápido. Como o pneu de um carro. Foi feito para rodar X quilômetros. Se você rodar mais, ele acaba estragando antes do tempo. Agora, para a gente entender a questão, o senhor falou já de alguns sintomas, né? Mas a pessoa, ela consegue perceber ao longo do tempo que tem algum problema sério ali, que precisa procurar um ortopedista? Então, ela consegue sim. Primeira coisa, nós estamos falando de artrite. Artrite, normalmente, quem trata a prioridade não é o ortopedista, é o reumatologista, né? Ele que tem a maior casuística, o maior número de atendimentos, né? Que são as doenças reumatológicas. Então, o paciente pode acordar com rigidez, fadiga, as articulações, com o passar do dia, elas vão se aquecendo, elas vão melhorando o movimento, a dor, o edema matinal, o edema das articulações. Então, tudo isso sugere que você tem uma artrite ou um processo na articulação, né? Já a artrose, o paciente queixa normalmente de uma dor que começa de leve intensidade, ela vai passando o tempo, passou um ano e falou, agora eu já não consigo vestir a meia, agora meu pé não está girando para tal lado, agora eu não consigo ficar muito tempo de pé na hora que eu ando, o meu joelho dói. Essa é uma característica da artrose, é o desgaste, que está mais relacionado aos pacientes com uma idade mais elevada. Não que não possa existir em pacientes de idade mais precoce, mas o mais comum é acima de 50, 60 anos. Tem casos de jovens com artrose? Tem casos de jovens que fizeram uma doença reumatológica, por exemplo, um lúpus ou uma artrite reumatoide, criou-se uma artrite da articulação, essa artrite inflamou tanto que ela destruiu essa articulação e cursou com uma artrose. Eu tenho pacientes com 22 anos com prótese de quadril, 23, 25, por conta de uma doença relacionada à doença reumatológica, né? Jesus amado. Então tem que toda atenção ela pouca, é importante, né? ela é importante. Aquela quando, né, dá aquela travada na mão ali, que ela vai aquecendo aos poucos, nem o senhor falou, né? Vai melhorando a mão. Minha vovó que tinha isso daí, ela ao longo do dia que ia melhorando o movimento dela, tadinho. É isso. Algumas a gente nós já estamos acostumados. É muito comum numa segunda-feira, após um feriado, 7, 8 horas da manhã, baixa aquele paciente desesperado. Doutor, eu não estou conseguindo andar, não dormi à noite. Meu dedão do pé tá deste tamanho, tá parecendo uma batata, uma berinjela. O que eu faço? Urrando, já tomei remédio. Mas o que você fez? Ah, doutor, eu tive um churrascão, eu comi muito, eu bebi muito. E desencadeou uma crise úrica, que desencadeou uma artrite, né? E tratamento simples a gente faz, o paciente costuma... A maioria das artrites relacionadas à gota, né, elas são facilmente tratadas, algumas mais difíceis, mas é medicamento? Medicamento, às vezes uma injeçãozinha, às vezes uma infiltração, né? Então a gente consegue controlar muito bem essas doenças, essas artrites agudas, né? Aí no caso da artrose, como é que é o tratamento de um paciente? Então, aí vai depender do estágio que nós estamos lidando, né? O perfil do paciente. Então nós estamos falando de um paciente jovem com artrose, que não tem tanta limitação, você acaba usando medidas conservadoras. Você acaba dando colágeno, você usa suplementos para tentar controlar essa degradação da articulação. Você pode usar um produto que é muito comum hoje, o ácido hialurônico, todo mundo conhece, né? Quem não fez uma infiltração no joelho com um gel, né? O pessoal conhece como gel do joelho, né? O jogador de futebol usa muito, né? Usa muito. Hoje se usa o ácido hialurônico para várias articulações, pequenas articulações, articulações da coluna, articulações do joelho, quadril, né? Então esse seria o tratamento para o público
mais jovem. O público, à medida que vai evoluindo, ficando mais velho, você pode também usar essas terapias, né? Se forem enquadradas, se forem bem enquadradas. Nós temos hoje terapias com células, né, que eu não posso falar células tronco, que não é bem isso, que chega a ser até um pouco agressivo, mas que a gente chama de células mesenquimais, né? A gente colhe essas células do paciente, processa e injeta, isso ajuda no tratamento, traz uma melhora significativa para aqueles pacientes que têm mais idade e não querem operar, até o final da linha, quando a articulação não tem mais nenhuma solução, a gente tem que substituir ela. Então a gente substitui hoje o quadril em 1 hora de cirurgia. É rápido assim? 1 hora e meia. Né? Uma substituição do joelho, 1h30, 1h15, né? Então são procedimentos hoje que são bem aceitos, bem estudados, estão no arsenal, né? Mas a gente nunca começa por aí, a gente tem que começar lá, né? Subindo os degraus do tratamento, né? Que é a coisa mais simples para mais complexa. Em último caso, a cirurgia é interessante para um paciente com uma artrose avançada. Pois é, eu tenho um paciente, imagina que tem 70 anos, limitado, não consegue vestir meia, não consegue fazer caminhada. Eu faço uma prótese nele hoje, ele levanta, anda, no dia seguinte vai embora para casa. No dia seguinte já? No dia ou no mais tardar, Caramba, 2 dias. Então é um processo hoje que ele é curativo. Eu não estamos fazendo algo paliativo para o paciente, então eu curo aquela doença dele. Então aí vem a resposta à sua pergunta. Tem cura? Depende de qual delas e depende do estágio que nós estamos hoje. Mas a cirurgia não é indicada para todos os pacientes, não, obviamente. Eu tenho pacientes que não têm condição clínica. Eu tenho cardiopata, diabético grave. Eu já fiz prótese em paciente de 95 anos. Vixe Maria. Que ficaram ótimos, né? Eu já tenho pacientes que hoje têm 50, 60 anos e não têm condição clínica de fazer essa prótese. E aí você vai distribuir o tratamento conforme a capacidade dele. Com certeza. Então, ó, tem uma participação aqui, ó. Boa tarde, Cadu. Meu filho tem 9 anos e tem artrite desde os 2 anos e meio. Usa MTX, mas dizem que o biológico é melhor. É a Poliana Russa, de Juiz de Fora. Então, 2 anos e meio. Nós estamos falando de uma artrite provavelmente relacionada a alguma doença. Pode ser artrite reumatoide, né, o mais comum, né? Então são doenças que você usa, o MTX é o metotrexato, né? É uma droga para controle da imunidade. E também temos os biológicos para controlar a imunidade. Eu não vou entrar nisso, é uma coisa muito complexa, tá? Para a gente poder falar isso com o público. Já entraria em farmacologia. É muito complexo. E também não é a minha área de atuação, né? Eu não estou aqui, estou aqui para dar orientações gerais. E assim, é um caso, né, complicado, mas graças a Deus a medicina hoje evoluiu com os biológicos. Os biológicos são uma ótima alternativa para diminuir o uso de corticoide, cortisona. Vocês sabem que cortisona faz mal. Dentre as suas possibilidades, ela é uma droga ainda de escolha para alguns casos, metotrexato e assim vai. Eu acho que não, o que o doutor tá falando é sempre bom você consultar o seu médico e ver qual que é o melhor tratamento que ele vai indicar aí pro seu filho, né? Se ele indicar o biológico, usa o biológico, se indicar o outro. Então, o importante é seguir com o médico, porque assim, ele vai chegar num momento, né, que ele vai falar, olha, esse remédio não está mais funcionando. E ele vai acabar fazendo as mudanças. Se ela fica pulando de galho em galho, às vezes ela está sempre no metotrexate, porque pulou, foi para o médico, ele começou de novo. Porque, como eu falei, a gente tenta seguir sempre uma escada de tratamento para não haver confusão. Porque se você já chega no final, você não tem o que fazer. Exatamente. Ó, tem uma pergunta que não tem muito a ver com a artrite e a artrose, é sobre tendinite. Cadu, pergunta pro doutor se a tendinite dá inflamação no nervo. Isso é de movimento repetitivo e dói muito, ela tá falando aqui, então, a Olinda. Então, a artrite, como você falou, não tem nada a ver. A tendinite, ela não ataca o nervo, não tem nada a ver. São doenças diferentes, estruturas anatômicas diferentes. Quando você tem uma tendinite de repetição, o que o pessoal chamava de LER ou DORT, você já deve ter ouvido falar esses termos aí, né? A LER-DORT, ela está relacionada às vezes aos movimentos que o paciente faz. Então o tendão, ou aonde o tendão se prende, inflama. E o nervo é uma estrutura que conduz informação neurológica. Então, que é o dor do nervo ciático, né? E outras coisas assim.
Então, vamos fazer o seguinte, numa próxima ocasião, o senhor vem e fala especificamente sobre tendinite pra gente. Tendinite ou dor no nervo ciático, que é uma coisa tão frequente quanto, né? É, que o pai aqui, inclusive, sofre. Não fui jogar bola com os caras ontem porque não tem condições. Chuta a bola, não vem no dia seguinte trabalhar, não tem cabimento. A Adriana, ela tá falando, boa tarde, Cadu, estou à espera da cirurgia de prótese no quadril. Não posso fazer exercício nenhum, estou sentindo uma fraqueza muito grande nos músculos. É a Adriana de Lavras. Tem alguma coisa que ela pode fazer? Na realidade, o que a gente pede para esse tipo de paciente é, mesmo que ela não consiga, tente fazer alguma atividade. Por exemplo, não consegue caminhar, faça hidroginástica. Não consegue fazer hidroginástica, faça pilates. Não consegue fazer pilates, faça alguma outra coisa, uma bicicleta, ou o que ela conseguir. O porquê? Quando você vai submeter esse paciente a uma prótese, tudo bem? A gente depende de uma estrutura chamada músculo. O músculo ele ajuda a manter a prótese no lugar, primeira coisa. Segundo, ele ajuda a recuperação. Então, quando eu pego um paciente que está com uma atrofia, um músculo muito ruim, a recuperação dele é pior. Então, normalmente a gente prepara o paciente, né? A gente tenta fazer de tudo para que o pós-operatório seja o mais tranquilo possível. Para isso, quanto melhor tiver o músculo, melhor fica o pós-operatório. Aí, Adriana, aí em Lavras, se eu não me engano, tem aí que eu namorei uma moça de Lavras, conheço muita coisa de Lavras, fui muitas vezes aí. Tem hidroginástica, seria uma possibilidade para você, que igual o doutor está falando, não tem impacto, né, doutor? Não. É uma coisa até relaxante mesmo. Ajuda a movimentar, fazer um pouquinho de músculo, né? E preparar ela para a prótese. A Judite aqui, uma última participação, porque a gente já não tem mais tempo aqui, mas ela tá falando que, a Judite Alves, eu tenho desgaste no quadril, tem 7 anos, só uso bengala para ajudar na caminhada. Tem possibilidade no desgaste do quadril dela ter uma sobrevida, uma vida melhor? Então, se ela já está usando bengala, e aí a gente tem algumas classificações para os desgastes. Eu não vou colocar aqui porque não vem ao caso. Sim. Mas imagina que se você tem um desgaste avançado, eu não tenho outra coisa para fazer. É operar, pôr uma prótese e resolver. A maioria dos pacientes, quando você fala em cirurgia, pelo amor de Deus, não. A cirurgia, para isso, ela é boa, porque ela não é um paliativo, como eu disse, ela é curativa. Então, você põe uma prótese, o paciente cura. Existem algumas complicações também da prótese, né? Sim. Então, o paciente tem medo da rejeição da prótese, da infecção. São coisas que a gente tem que temer e a gente faz de tudo hoje para evitá-las. Mas o que eu falo é, dependendo do nível do desgaste que ela tem, você pode tentar alguns tratamentos, como fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, medicações para controle da dor. Você pode fazer um pouco de ácido hialurônico, pode fazer no quadril também, né? Então, tem que ver até que nível que ela chegou para saber se está na hora de fazer essa cirurgia ou não. E não cabe, às vezes, ela tomar essa decisão sozinha. Ela tem que ter um acompanhamento de um colega para que ele fale, olha, chegou o momento, acabou, vamos brincar mais, vamos resolver. Judite, então tá aí respondido, né? Qualquer dúvida que você tiver, não sei qual cidade que você é, eu não lembro exatamente, que a Judite tá sempre participando aqui com a gente. Acho que é lá. Mas vamos fazer o seguinte, o pessoal pode mandar mensagem no teu Instagram lá, doutor? Pode mandar sim. Quero agradecer o Dr. Christian aqui, que mais uma vez veio até o programa Fala Minas, deu uma aula pra gente aqui sobre artrite e artrose e outras dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, muitíssimo obrigado. Deixe suas redes sociais, quem quiser te acompanhar. Muito bem, quem quiser mandar alguma solicitação, né? Dr. Christian com CHRY STIAN Baroncelli, tudo junto. Bom, com 2 L's e I. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um ótimo final de semana. Obrigado.